Salve, salve! Muito bom dia! Estamos aqui a postos para mais uma edição do nosso a revista radiofônica da maior e melhor rede de rádio do Brasil. Vem com a gente. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta-feira, 28 de fevereiro, gente, de 2019. Nomeação e reação. Considerado herói nacional por bolsonaristas, Sérgio Moro é criticado por escolher ativista alinhada à esquerda para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Muitas das posições de Ilona Szabo vão na contramão da agenda de costumes e segurança do presidente da República. Não haveria luz se não fosse a escuridão. Todos os detalhes da briga pública entre a atriz global Giovanna Antonelli e a Light, que é a concessionária de energia do Rio de Janeiro. As estreias da semana. Maísa Silva volta às telonas com o filme Cinderela Pop. Que será que depois do Oscar, eu fico pensando aqui, viu, Paulinha? Será que a galera vai estar afim de ir ao cinema ou vai pintar aquela ressaca da telona? Não sei, muitas coisas, né? Olha, o que eu posso garantir é que esses são os nossos destaques nesse Morning Show de quinta-feira pré-carnavalesca, hein? Bom dia, temos uma hashtag? Temos, Edgar. Daqui a pouco eu vou contar uma história pra vocês do quadro A Lua, da Tarsila do Amaral, que foi arrematado pelo Museu de Arte Moderna de Nova York por uma bagatela, Edgar, de 20 milhões de dólares. Caramba! Não é verdade? Eu, por exemplo... Também conhecido como 74 milhões de reais. Meu Caramba, Deus hein? do céu, né? Uma grana louca, Edgar. Eu, se conseguisse mais um realzinho, eu somava com os meus 19.999 e ia lá comprar isso aí. Eu acho, o mais famoso, não sei, esse também é um grande quadro famoso da Tarsila, mas tem o Abaporu, né? O Abaporu que tá no Malba, né? É. No Museu da Argentina, em Buenos Aires. no Malba. Foi onde eu vi. Eu achava que era maior, é engraçado isso. Você vê uma obra de arte, você acha que é aquela telona, né? A gente perde um pouco a referência, Perde um pouco a né? referência. A gente sabe a imagem, mas não sabe a metragem. Mas meu ponto é, se esse custou quanto? 20 milhões de dólares? 20 milhões. E o Abaporu? Então, a gente seria? não sabe exatamente a cifra. Daqui a pouco até eu vou explicar um pouco disso. Eu acho que até esse valor é um pouco baseado no valor do Abaporu, Sim. porque eles são contemporâneos, Sim. foram feitos no mesmo ano. Sim. Mas daqui a pouco a gente entra em detalhamento a respeito disso, Edgar, porque bom. na verdade a gente quer trabalhar com o que hoje? Com o quê? Sonhos de consumo. Coisas que a gente quer muito, coisas talvez impossíveis, eu não sei, mas no Twitter dá pra sonhar alto, Edgar. Usem então a nossa hashtag Meu Sonho de Consumo. E aí, posta foto, querido, posta gif, posta meme e coloca aí pra gente qual é o seu sonho de consumo, Edgar. Boa, aqui Qual no... é o seu mesmo? Ainda continua sendo veleiro? Sim, uns 60 pés da Janot, pode ser um Benetton. Nossa, que específico. Também. Quem sabe um dia, né, minha querida? Eu trocaria esse quadro por um belo veleiro. Trocaria fácil. Mas vamos lá, olha, aqui eu vou instigá-lo, querido espectador, querido ouvinte, a interagir pelo WhatsApp 1193117.009 sobre um outro tema das nossas manchetes aqui, olha. O que você achou, hein, da nomeação da cientista política Ilona Szabo para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária? Mande a sua opinião em vídeo, tá bom? 1193117.009. No mais, você pode nos acompanhar pelo aplicativo da PAN, também pelo nosso portal jp.com.br, também pela nossa transmissão em live streaming, youtube.com/morningshowjp, além de dar uma chegadinha também nas nossas mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Passe por lá, deixa aquele joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Bom dia, Vini. Bom dia, Edgar. Vamos lá, vamos trocar uma ideia. Aliás, vamos abrir esse noticiário aqui falando e explicando para o nosso espectador, para o nosso ouvinte, quem é a Ilona Szabo, né? Porque os bolsonaristas estão criticando essa nomeação aí do ministro Sérgio Moro, hein? Por que razão estão criticando, Vini? Pelo histórico da Ilona, de divergências até com muitas ideias ali do governo Bolsonaro e do próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas antes, Edgar, você me pergunta quem é Ilona Szabo. Ela é especialista em segurança pública, é mestre em estudos de conflito
e Paz, e também é diretora do Instituto Igarapé, que faz algumas pesquisas, inclusive no campo da segurança, da justiça, do desenvolvimento. Inclusive o Instituto Igarapé divulgou uma nota elogiando aí o gesto do ministro Sérgio Moro por abraçar ali ideias plurais. Né? E aí já dá para entender um pouquinho então dessa nota do Igarapé, que a Ilona não tem, né? não converge em tudo com aquilo que pensa o Sérgio Moro, e isso tem causado aí a crítica de pessoas que são defensoras do governo, liberais, conservadores, principalmente dos armamentistas também, né, Edgar? Por quê? Porque ela é crítica, a Ilona Zabó é crítica ao afrouxamento das regras de acesso às armas. Ela também é crítica do pacote anticrime do Sérgio Moro, veja só você. Inclusive ela escreveu um artigo na Folha sobre isso, principalmente naquilo que se refere à ampliação do direito aí da legítima defesa. Ela tem posições diferentes aí do governo também no que se refere à política de drogas e não só ao de armas, e também se posicionou de maneira contrária durante as eleições à candidatura do Bolsonaro. Então todos esses fatores, aliás, também acharam fotos da Ilona, né, com Lula, com Jorge Soros, aí volta, né, e cria um monte de teoria, e aí a crítica acaba sendo ainda mais pesada. Mas é bom lembrar que ela é suplente, né, nesse conselho, né, Edgar, que é também um cargo ali voluntário, com mandato de 2 anos. E quais serão as funções, né? Um conselho ali ligado ao DPEM, que ela vai poder integrar esse grupo aí, que vai avaliar algumas ações do sistema penitenciário, inspeções, fiscalizações, né, dos estabelecimentos penais também, e propostas da política criminal. Então vamos pôr aqui alguns tweets, né, de pessoas influentes aí, dos defensores, né, do governo Bolsonaro, armamentistas, que estão criticando essa nomeação do Sérgio Moro. Um deles é o Benê Barbosa, que esteve aqui com a gente recentemente, né? Especialista... Veio desarmado. Veio desarmado. Especialista em segurança pública também, que diz o seguinte: Ilona não é uma infiltrada, não é um cavalo de Troia. Para que isso fosse possível, seria necessário que ela tivesse escondido as pautas que defende, e nunca o fez. Está tudo lá, preto no branco, claro e cristalino. Hashtag Ilona não, né? Inclusive levantaram aí essa hashtag por muitas horas durante o dia de ontem. O Bernardo Kister também veio aqui já na nossa bancada do Morning Show, youtuber, né? Teve seu canal aí recomendado pelo Bolsonaro. Diz o seguinte: Moro pode ser bom em combater crimes e corrupção, mas é péssimo para nomear para o que o Bolsonaro foi eleito. Presidente, use a sua autoridade e retire esses globalistas do governo já. O Paulo Eduardo Martins, deputado federal, diz o seguinte: Ilona Zabó nomeada por Moro é decepcionante. É como se o Delfim Neto fosse nomeado por Paulo Guedes. Hashtag Ilona não. E também teve o filósofo e escritor Olavo de Carvalho, o guru do governo Bolsonaro, que também criticou, dizendo o seguinte: alguém entre milhões de eleitores do Bolsonaro votou nele para isto? E aí colocou a foto... uma foto ali da Ilona, acompanhada do FHC, de outras pessoas aqui. Enfim, o Olavo também criticando essa nomeação. E quem elogiou, Edgar, foi Marina Silva. E o elogio da Marina Silva virou ainda mais um fator para as críticas, né, daqueles que defendem a não nomeação da Ilona. E a Marina Silva diz o seguinte: minha solidariedade a Ilona Zabó contra os ataques caluniosos sobre a sua indicação para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Apesar de naturais divergências, não se pode negar a sua contribuição para o debate sobre segurança pública no Brasil.
Fechou. Fechou? Vamos ouvir o Caio aqui. Pra que lado você fica aí, Caio? Pra que time você adere aí? Você gostou ou não Você gostou? é hashtag o quê? Ele é contra ou a Ilona favor o sim, Moro. ou Ilona Vamos não. sensacionalizar. Caio é contra ou a favor o Moro. O seu herói, o nosso herói. O herói Herói brasileiro. nacional. Moro é herói nacional. Herói nacional. Herói nacional. Errou ou acertou? Eu não subestimo a capacidade de articulação política do Sérgio Moro, mas vem daí os tweets, né? Principalmente a comparação do deputado, do Paulo Eduardo Martins, né? Delfim ali. Realmente, nomear a Ilona Zabó para compor aí o quadro do governo em termos de política criminal é como chamar a MC Carol pro coral da igreja. É o seguinte, vamos falar dos Ela fatos é religiosa, aqui. mas esse Carol, né? A MC Carol é tudo. Um beijo pra MC Carol. Cara, mas não é legal ter alguém que é contrário, que às vezes te dá ali Então depende, um equilíbrio. tem a crítica positiva e a crítica negativa, né? Você trouxe muito bem, aí, em termos objetivos da nomeação, a suplência do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é ligada ao Departamento Penitenciário Nacional, é um cargo, vamos dizer assim, um órgão meramente consultivo, né? Então, ele aconselha o poder público, ele não tem poder de ação, ele sequer é um cargo remunerado, tem 13 membros fixos e ela é meramente uma suplente. Então, a crítica positiva é justamente essa. O Moro, ele demonstra um grande espírito democrático, como, aliás, é do feitio dele, fomentando aí a pluralidade de ideias. E, dadas as limitações da atribuição desse cargo, embora seja uma voz dissonante, é muito fácil abafá-la. Esse é o ponto. Só que aí tem a crítica negativa, né? O Moro, ao fazer isso, ele cedeu um espaço de fala privilegiado para teses opostas às que elegeram o atual governo. A crítica vem sempre nesse sentido. Quais são essas teses progressistas da segurança pública? Tem um checklist. Primeiro, desarmar a população civil. Tese progressista. Segundo, desencarcerar a população criminosa, especialmente a de menor periculosidade. Terceiro, reduzir pena e aumentar todos aqueles processos chamados, e aqui entre aspas, de ressocialização. Quais são eles? Penas alternativas, progressão de regime do fechado para o aberto, e depois para o semiaberto, e depois para o aberto, saídas temporárias, indultos. Todas essas são políticas progressivas. E também, claro, descriminalização do consumo e legalização da venda de drogas. São conceitos distintos. E os dois são políticas progressistas. Isso tudo é permeado por uma narrativa, né? Uma teoria sociológica. Qual que é? Que o bandido é uma vítima social. Portanto, ele é fruto do seu ambiente. Ele se torna criminoso principalmente em razão de questões alheias à sua vontade. Isso ignora completamente o princípio do livre-arbítrio, que é fundamental no direito penal, e livra as pessoas de responsabilidade pelas suas escolhas pessoais. Também ignora, né, que de toda a população carente brasileira, só uma ínfima minoria é criminosa. Mas enfim, a Ilona é de fato uma ativista da agenda progressista da segurança pública, que vem ganhando muito espaço de fala. Ela é colunista da Folha de São Paulo, ela é uma das principais especialistas consultadas pela Globo News, e ela é cofundadora lá do tal Instituto Igarapé, que é como se fosse um think tank, um centro de estudos, né, para a discussão da segurança pública. Aí começam as associações que são muito, eu acho até deletérias, inclusive para a soberania nacional. Esse instituto, ele é financiado pela Open Society mesmo, que é a ONG do especulador financeiro, do globalista e agitador político George Soros. Por exemplo, o que essa ONG já financiou, só para trazer dados concretos e exemplos aqui para o ouvinte da PAN. Foi essa ONG que financiou uma pesquisa com graves falhas metodológicas, usada pelo ex-prefeito petista de São Paulo, Fernando Haddad, para defender o programa de braços abertos, que deveria se chamar de braços abertos para o crime. Por quê? Porque usava o dinheiro dos nossos impostos para financiar indiretamente o PCC. Dava a população dependente química, né, na própria Cracolândia, dando uma semanada ou uma mesada para esses viciados que, obviamente, usavam dinheiro repassado para comprar mais drogas. Isso seria a mesma coisa que você tratar um alcoólatra no bar, não faz o menor sentido. O nome bonitinho disso, o eufemismo, é política de redução de danos. Então, assim, voltando, eu comecei o comentário com uma comparação lá da MC Carol. Por que a crítica do bolsonarismo ela é pertinente? Porque, assim, tudo bem, em todo esse organismo aí que foi estruturado pelo Sérgio Moro, a Ilona Zabó, ela é uma célula.
é pouco, né? Só que a célula cancerosa, por exemplo, ela tende a se multiplicar e adoecer o organismo que ela parasita. Então é isso, é uma influência perniciosa. Sabe o que eu tenho a impressão? Rapidão, assim, eu tenho a impressão de que os governos brasileiros, especialmente esse governo, não está preparado para lidar com vozes dissonantes. E não está preparado para lidar com contraditório. Tem uma voz como a da Ilona, que é uma voz progressista dentro dele, pode trazer o mínimo de razoabilidade para a discussão de algumas questões. Mas para além disso, e esse é um pensamento que eu deixo aqui para todo mundo que está ouvindo, ninguém nunca vai ser conservador ou extremista o suficiente. Vai ter sempre alguém mais à direita ou mais à esquerda. E às vezes é muito perigoso se deixar contaminar por esse tipo de movimento, porque você acaba engolido por ele. Quando você vê, você tá perdendo direitos a partir dele, ou você tá perdendo o direito de fala a partir dele. Então tem que ter muito cuidado com o extremismo, porque eu acho que a Ilana, desde já, sendo tratada como um câncer, ou qualquer coisa do tipo num governo, ela vai ser vítima de um extremismo bem perigoso, assim. E é importante que vozes dissonantes tenham direito à fala também nesse governo. Vamos girar o assunto e vou continuar com você, Fefito. Eu que sou setorista de energia elétrica a partir de agora. Setorista para todos os assuntos de primeira hora. O Fefito, vamos para mais um episódio aí do nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa. Agora os envolvidos temos de um lado a atriz Giovanna Antonelli e de outro a concessionária de energia carioca Light. O que aconteceu? Discussão que o Brasil precisava. É exatamente Vamos disso lá. que o Brasil precisa, né, gente? Saber da energia elétrica da Giovanna Antonelli. Depois de trazer a você tudo sobre o gato da mãe do Alexandre Pires, agora a gente vai saber da falta de energia no condomínio da Giovanna Antonelli. Problema. Depois da CEMIG, agora é Artista Light. gente como a gente. Eletropaulo, me aguarde. Olha lá. O fato é que a Giovanna Antonelli foi pro Twitter, publicou uma foto da caixa de energia elétrica do apartamento dela, dizendo que tá há 3 semanas sem energia, citando a Light. A Light viu que ela tava bem bravinha. Você falou 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas, Sem energia elétrica. Enviado. A Light ficou bem, percebeu que ela tava bem bravinha e foi lá no Twitter responder publicamente pra ela. Inclusive fez um comunicado oficial pra que as pessoas soubessem que, pois é, a culpa não era dela. A Light informa que a responsabilidade é do condomínio e não da Giovanna, porque a Light mexe na rede elétrica da rua, Sim. não da casa, do condomínio e tudo Sim. mais. A Light lamenta esse problema, mas a falta de energia na sua residência é fruto de problema na sua instalação interna. E como você foi informada nas 4 vezes que fomos aí, o reparo é de responsabilidade do cliente e não da empresa. Ou seja, a Light chegou aí 4 vezes na casa da Giovanna Antonelli, chamada pela Giovanna Antonelli. Mas aí a Giovanna se deu por satisfeita? Não, senhor. Ela respondeu? É claro que sim, Paulinha. Ela não vai se calar Peraí, vamos contra a Light. Peraí, vamos à resposta então de Giovanna Antonelli. Não deixa barato, não. Vamos ver. Isso não tá certo, porque precisamos de vocês pra acessar a tal caixa com problemas. Tanto que hoje vocês estiveram novamente no local e voltarão de novo. A caixa pertence ao condomínio inteiro, que também ficará sem luz para o reparo. A Giovanna, inclusive, disse que a luz faltou por causa dos picos de energia. Olha aí, o curto da minha fiação podia ter sido com qualquer um do condomínio, pois picos de luz após a chuva do Rio de Janeiro, pós os picos de luz. Tudo começou a queimar. Coitada da Giovanna Antonelli. O fato é que, assim, o Tribunal da Internet Parece que ela já está tava agindo. também sem luz ao digitar, né? Pois é, Pela a grande mensagem. questão, na verdade, eu vou Acontece, trazer Afonso. agora. Ninguém Olha. conseguiu entender ainda qual é a grande questão dessa história. Como Giovanna Antonelli está conseguindo carregar o celular para fazer esses tweets? Se ela está há 3 semanas sem energia elétrica em casa... Questionamentos relevantes. Muito relevante, mas o fato é que o Tribunal da Internet já está agindo. Olha aí, temos um perfil chamado Reality Social dizendo não é possível os replies nesse tweet. Um monte de gente que não entende nada do assunto, falando bobagem. A Light não atua dentro de casa, condomínio de clientes. É tão caro pra essa atriz contratar logo um eletricista pra ver isso? Cacete, um tá falando, outros estão dizendo que ela só tá reclamando porque ela é famosa. Olha só, o Júnior Turati diz: eu no momento estou acompanhando a treta da Light, da Giovanna Antonelli, os fãs da Giovanna Antonelli e a falta de luz e problemas na parte elétrica da casa da atriz. Tá tudo aqui escancarado. Twitter é um parque de diversão, só não brinca quem não quer. Ou seja, Marina Rui Barbosa, fique tranquila, já mudaram de assunto. Tô quase mandando toda a Light enfiar a desculpa deles naquele lugar. Não me testa, diz uma fã
da Giovanna Antonelli. Fefito, dá sua opinião aí sobre o caso, que você só fica reportando, não vai. tira o corpo, todo mundo dá opinião aqui se queime, você... Eu dou tão pouca ele não opinião. vai. Nunca dá opinião. Eu dou tão pouca Tão opinião nesse programa. Ele é quietinho, esse menino. Eu dou tão pouco. Não, imagina, se eu não vou falar da Projaquistão. Da integrante do Projaquistão, da Giovanna Antonelli, gente. Dessa garota que não está aí coadunando com a banda de idolatria da Light. Imagina, se eu não vou fazer um jornalismo de adjetivos, coisa feia. Imagina, olha só, Giovanna Antonelli, eu acho que nesse caso tem que contratar um eletricista. Mas sob supervisão da Light. Mas olha, às vezes a eu vou gente vai defender. pra essas empresas e se sente realmente enganado, porque de eletricidade a gente não entende nada e aí a gente fica um pouco vendido. Mas dito isso, então mete- vai lá, Giovana, resolve o seu problema. Mas mete esse processo na Light, porque se foi pós-pico de energia, você tem que ser ressarcida pelas 3 semanas sem energia e pela televisão ou geladeira E queimada. outra coisa, se o Olha. problema é do condomínio, a Light não poderia expor Giovanna Antonelli como expôs. Deveria ter Olha. Não, resolvido quem tem que falar isso é o da Deveria pena, não ter é resolvido você, o não. problema internamente. Quem fala isso é o da pena, pô. Que é uma barbaridade. Aqui também tá sem energia, velho. Olha lá. Não, e outra, o da pena, um chuvisquinho. E Os semáforos todos param na cidade. Mas O que os que tá radares acontecendo? não, já percebeu? É verdade. O semáforo queima, o radar não. Não, mas falando sério, a Light não pode expor a Giovanna só porque ela é Pode artista. Entendeu? Independente se tem razão ou não. E eu tô do lado da Giovanna mesmo que ela esteja errada. Processa, Giovana, sou seu fã desde Corpo Dourado. Vamos falar da luz agora também, mas das sombras, Paulinha, Ai, que envolvem gente, que as obras bonito. de arte. O MoMA. Vai. Ô, louco, Nossa, meu! hoje tá aqui. Poético! É luz e sombra, pô. O MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York, anunciou ontem a aquisição do quadro A Lua, da pintora brasileira Tarsila do Amaral. Vamos lá, Paulinha, você que é uma expert. Eu Você sou que é de uma muito família entendida. quatrocentona. Família quatrocentona, Tem muitas muitos Tarsilas quadros. lá no porão, entendeu? muitas Tarsilas. Já trabalhei muito com isso. Não, mas é Edgar. sério, Paulinha gosta de arte, é uma E eu já trabalhei apreciadora. com isso de fato, já trabalhei Trabalhou com em galeria. especialista em arte moderna. Mas Vamos vamos lá, lá. conta os detalhes pra gente. A Lua, queridos, esse quadro, que era do acervo da família da Tarsila do Amaral, foi vendido ao MoMA por 20 milhões de dólares, agora já confirmado pelo perfil oficial Pequena da bagatela. Tarsila do Amaral. Uma graninha, né, Vini? Se a gente comparar com o trocadinho. último quadro Duas de um focadas de brasileiro... Mariola. O último quadro de um brasileiro vendido em leilão, que foi um quadro do Alberto da Veiga Guinhar, O Vaso de Flores, ele foi arrematado por 5,7 milhões de reais. Então, percebam a diferença. 20 milhões de dólares, Tarsila. Esse último quadro do Guinhar, 5,7 milhões. Uma pequena diferença, não é, Edgar? Parece que Tarsila é, sim, a nossa artista brasileira mais valorizada no mercado internacional. A negociação desse quadro durou 1 ano. Aconteceu por intermédio da Tarsilinha do Amaral, que é a sobrinha neta da Tarsila do Amaral. Desde 2018, ela tá lá em conversa com o MoMA, porque o MoMA recebeu aquela exposição que a gente até comentou aqui no Morning Show, a Tarsila do Amaral Inventing Modern Art in Brasil. Então, depois dessa exposição, eles ficaram de olho nesse quadro, acharam que seria uma peça muito importante para o acervo da artista, que eles descrevem como uma figura de fundação para a arte moderna no Brasil e uma protagonista central nos intercâmbios transatlânticos e culturais desse movimento. E por que eles falam isso, Edgar? E por que isso de fato é verdade? A Tarsila do Amaral era filha de uma família muito rica de cafeicultores e por isso ela teve a oportunidade não só de estudar belas artes aqui no Brasil, como também ir para a França, onde ela teve contato com diversos artistas renomados e importantes. E nessas indas e vindas para o Brasil, ela foi construindo o seu estilo até que, em 1928, ela pintou o Abapuru. E o Abapuru, ela deu de presente para quem? Para o seu então marido, que era o Oswald de Andrade. E através desse recebimento, desse presente, dessa reflexão, que eles nomearam a obra, o Oswald de Andrade foi um dos que participou dessa nomeação, de Aba, que seria homem, Puru, que come, e aí foi fundado o movimento antropófago, Edgar, que propunha o quê? No manifesto importantíssimo da arte moderna. Manifesto antropofágico. Exatamente, que só a antropofagia nos une. Vamos deglutir o legado cultural europeu, Edgar, digeri-lo sob a forma de uma arte tipicamente brasileira. Eu tô espantado. Temos aí a lua pintada no mesmo ano do Abapuru, que hoje está no Malba,
esse museu aqui dos nossos vizinhos argentinos. Hermanos. Você sabe que no ano passado, um brasileiro, um colecionador brasileiro, que a gente não sabe quem é, chegou a oferecer 30 milhões de dólares pro Eduardo Constantini, que é o fundador e presidente do Malba, para trazer o Abapuru de volta para o Brasil. Não foi aceito. Esse Eduardo, muito consciente da relevância dessa obra, manteve o Abapuru lá no Malba. E a gente tá, assim, perdendo as nossas obras, Edgar. Isso me deixa um pouquinho preocupada. Pois é, ao mesmo tempo que é bom que projeta o nome dos nossos artistas pro mundo, porque, né, não, é muito raro a gente ver obras brasileiras sendo leiloadas também por tanta grana e ganhando projeção. A própria Tarsila já teve uma exposição no MoMA há muito pouco tempo. Só que aqui no Brasil, o que nos resta nesse sentido, né? Porque a gente também precisa ter educação na nossa terra. Nesse sentido de ir no museu e poder conhecer o Abapuru de perto. E quando a gente fala de arte moderna, a gente tá considerando artistas que já não estão entre nós, né? Quando a gente fala de uma Adriana Semana de 22. Varejão, de uma Beatriz Milhazes, que também tem as suas obras super aí caras Cido e qualificadas. Meirelles. São Vicky pessoas vivas, ainda em produção, né? Com capacidade de produzir mais. Quando a gente fala de arte moderna, Olha são aí. obras que realmente estão saindo daqui, claro que para representar o Brasil em acervos importantes, mas que a gente, por exemplo, para ver, vai ter que gastar uma graninha numa passagem. Olha, só com a grana de um dá pena, Eu assim, tô meu. espantado com a sabedoria da Paulinha. Essa Conta lição demais, né? que ela deu pra gente agora de arte moderna. Porque tem muita gente nesse país que fala de arte sem saber. Tem muita gente que faz arte nesse país também. E eu queria depois que você me enviasse os seus trabalhos. Eu fiquei curioso. Artísticos. Você coleciona, da pena? Evidente. Olha, eu não tenho trabalhos artísticos, mas posso agradecer ao meu ex-padrasto, Sérgio Caribé, com quem eu trabalhei durante anos e que Olha me aí. ensinou muito a respeito de arte moderna, principalmente, que era a área dele. Parabéns, Sérgio. Obrigada, querido. Muito bom, hein? Depois desse momento artístico, vamos aqui de volta à política. O autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, vai se encontrar no início da tarde com o autoproclamado presidente do Brasil, Zé de Abreu. Você tá brincando. Não. É brincadeira, brincadeira. bom. O Zé de Abreu tá ocupado com essa persona. Tá no Twitter. A gente já não A sabe! situação tá de um jeito. A gente não sabe, Pode ser verdade. Gente, Andressa Urach foi nomeada pra cargo público. Esse país já não tem mais um limite entre piada e realidade. Nível. É O encontro isso. do Guaidó vai ser com o Bolsonaro mesmo, como contam os nossos olhos e ouvidos na capital federal. Zé Maria Trindade, bom dia, meu querido. Pois é, desde ontem à noite o autoproclamado está aqui. Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. É uma situação até complicada para o presidente e para a diplomacia, né? A agenda com o presidente está marcada para as 14 horas, confirmada, mas eu dei uma olhada na agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro e não consta o presidente autoproclamado da Venezuela. Isso, para início de conversa, Edgar, está deixando o governo brasileiro numa saia muito justa, né? Porque não quer receber o Guaidó como um chefe de Estado. E o chefe de Estado aqui é recebido com honras, inclusive honras militares, bandeiras do país são colocadas aqui em frente ao Palácio do Planalto, ele sobe a rampa com os dragões perfilados, né? Há ali a execução do hino e o presidente espera o chefe de Estado lá no topo da rampa. Esse é o ritual, mas com o Guaidó não será assim, não. Ele vai entrar pela entrada normal do palácio como um visitante. E antes de receber o presidente autoproclamado, o presidente Jair Bolsonaro, eleito, né, vai se encontrar com o pessoal o general Heleno, que é o chefe de gabinete de segurança institucional, e também com o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. E a partir daí, esta conversa entre os dois se dará no Palácio do Planalto. Então, é uma preocupação de não tratar o Guaidó como chefe de Estado, mas também uma preocupação em não desdenhar dele. Em seguida, logo depois deste encontro com o presidente Jair Bolsonaro, Guaidó, então, vai ao Itamaraty para um encontro formal com o ministro, chefe das Relações Exteriores, né, que é o Ernesto Araújo. Então, é uma situação meio complicada e difícil. O Brasil tem interesses econômicos com a Venezuela. A Venezuela é nossa vizinha aqui e há, inclusive, aí o fornecimento de energia que pode apagar um Estado. Então, é uma complicação muito grande essa relação.
O Trindade, o Guaidó, ele vem buscando essa aproximação, esse diálogo, principalmente, e aí, obviamente, com os países do chamado Grupo de Lima, né? Ele vem fazendo essa tour, conversando, articulando com os países que aderiram ao Grupo de Lima em busca dessa solução, né? Agora, por outro lado, Trindade, o Maduro, a gente pensa assim, autoproclamado presidente, tudo, mas isso, para você conseguir botar em prática esse título, né, você precisa de um território, você precisa de uma nação, digamos assim. O que ele não tem nas mãos ainda. Ele tem uma parte, né, considerável da população da Venezuela o apoiando ali. O que ele precisa nesse entrave geopolítico, aí onde entram forças não só aqui da América Latina, mas que se estendem pelo continente americano, e aí me refiro, obviamente, ao governo do Donald Trump e todos os interesses que possam ter incutidos aí nessa guerra ainda de palavras, de retórica. Ele busca, na verdade, o apoio, ele busca se fortalecer para chegar numa condição ideal onde ele de fato possa tomar frente à nação e convocar ali na sequência, é bom lembrar, as eleições livres, né? Porque ele seria um governo transitório, né? Exatamente. E ele ganhou a opinião pública internacional, né? Está em busca disso. Ele é um deputado da Assembleia Nacional, que é a Câmara de Deputados de lá, que se transformou no último refúgio da oposição. Todos os outros institutos da Venezuela estão dominados pelo ditador Maduro. Sim. E ele se autoproclamou, a Assembleia confirmou, né, presidente interino, e ele quer fazer exatamente a transição. E ele é novo, tem 35 anos e se transformou no grande nome da liderança lá na Venezuela, de oposição, e o regime não sabe o que fazer com ele, porque se prender piora, se matar pior ainda, então virou um incômodo para o Maduro. Aqui no Brasil, a autoridade que está acompanhando de perto, até em nome do presidente Jair Bolsonaro, é o vice-presidente, né, o general Mourão. E ele é muito claro, diz que está muito perto de uma guerra civil na Venezuela. E ele também avalia de que não há uma possibilidade, pelo menos imediata, os Estados Unidos descartam a possibilidade de intervenção militar na Venezuela, o que poderia ser uma repetição do Vietnã, né? Sim. Ficaria muito mais complicado. Sim. Então, é uma situação muito sensível. E o Guaidó tinha um discurso muito belicoso, de guerra civil mesmo, mas diante da comunidade internacional ele viu que pode não ser por aí. A última palavra do vice-presidente daqui do Brasil é de que não há a menor possibilidade do Maduro continuar, e o que se busca agora é uma saída para ele e para os militares que o acompanham. A comunidade internacional já pensa em uma reação econômica contra os generais que apoiam Maduro e contra o próprio Maduro, que ele tem dinheiro, esse pessoal está cheio de dólares no exterior, né? Sim. Então a tentativa de saída é essa. E o Brasil, nesta saia justa, recebe o presidente autoproclamado aqui, mas não quer tratá-lo como chefe de Estado ainda. Deixa eu passar aqui para o Caio entrar nessa conversa com a gente, essa questão, né, envolvendo a aproximação que o Guaidó vem buscando com os países que o apoiam ali, né, Caio? Tem uma ameaça já colocada, posta pelo governo do Nicolás Maduro, dizendo que se ele, quando voltar ao país, vai ter que encarar a justiça. Uma justiça que está totalmente contaminada pelo bolivarianismo, pela política do Maduro, né? Ele corre esse risco. Você acha que ele teme, na verdade, ser preso quando retornar à Venezuela, como prometido pelo Maduro? Sim, isso é uma determinação do Tribunal Supremo de Justiça, né? Então, o órgão máximo do judiciário chavista. Ele foi proibido de sair do país, está sendo investigado pela formação de um governo paralelo. Então, claramente é uma acusação grave, né, de lesa pátria, que vai ser, enfim, elevada aí a... Usurpador, né? Considerado usurpador. Ele usurpador. E
E a oposição ela é perseguida no bolivarianismo, né? Isso não é de hoje. É importante dar uma contextualizada, porque a Venezuela tem hoje um ditador que está perdendo apoio internacional e sofrendo algumas deserções, né, nas Forças Armadas. Esse presidente interino, autoproclamado, confirmado pela Assembleia Nacional. O Juan Guaidó, que é líder da Assembleia Nacional, e portanto líder da oposição, é importante falar o que é a Assembleia Nacional. Ela foi constituída na última eleição, né, minimamente legítima na Venezuela, né? Então foi uma eleição vencida pela oposição ao Maduro. Só que aquele mesmo Tribunal Supremo de Justiça, que é o STF deles, né, a Corte Suprema deles, deslegitimou, como é vassala, né, obviamente, da ditadura, deslegitimou o poder legislativo, tirando a efetividade das suas resoluções, né? Então o Maduro, em 2017, ele convoca a eleição da Assembleia Nacional Constituinte e a Smartmatic, que é a empresa responsável desde 2004 por todas as eleições da Venezuela, e inclusive presta serviços ao governo brasileiro, denunciou a manipulação de pelo menos 1 milhão de votos, né, nessa eleição. Então essa que é a situação. Teve uma análise muito boa do professor Marco Antônio Villa hoje de manhã, falando que a ditadura venezuelana ela é sui generis, né, a ditadura bolivariana, porque ela está completamente fora do contexto da Guerra Fria, né, e o butim foi socializado. Então você tem um estamento burocrático, né? Isso, o poder executivo, as estatais, os sindicatos, o judiciário e os militares controlados pelo chavismo, né? Então todo esse estamento burocrático organizado para controlar o povo e pilhar as riquezas da Venezuela. E é por isso a persistência do regime, desse autoritarismo, muita gente envolvida, né? Então, o sofrimento do povo venezuelano tem tudo para ser delongado, infelizmente. Uhum. Zé, para a gente fechar rapidamente, queria só que você falasse para a gente a respeito dessa, digamos, manifestação durante a apresentação na ONU do representante da Venezuela, quando as pessoas dos países do Grupo de Lima se levantaram, se retirando como uma medida de protesto, né, acompanhados aí por outros líderes internacionais também. E nessa fala do representante da Venezuela, teve ali uma tentativa de aproximação, de uma conversa de Maduro chamando, olha, vem cá, Trump, vamos conversar então, que já foi rechaçado de cara pelo representante americano. Fala um pouco disso pra gente, Zé. É porque, olha, Edgar, eu durante esse processo, em vários momentos, eu disse mais ou menos o que pregou o general Mourão: não se prende um gato numa sala e fecha todas as possibilidades. Se você abrir uma porta, o gato pula em cima de você. Então, o que aconteceu com o Maduro acabou sendo esse encurralamento. Então, há que se abrir uma saída. E ele está vendo essa possibilidade de saída. Só que muita gente considera que esta fase de diálogo já passou. Sim. Isso já está vencido. O presidente dos Estados Unidos diz o seguinte, que conversa com Maduro é só marcar a data de saída, ou seja, isso não é diálogo. Então, esse é o entendimento geral do Grupo de Lima, é de que esta fase de conversa, esta fase que poderia gerar uma eleição nova, limpa, sem a presença do Maduro, inclusive, essa fase já passou e já está lá na frente, e agora a situação é mais de cerco do que exatamente de diálogo. O sentimento é mais ou menos esse, de que mudou a fase do jogo. Tá certo. Zé, obrigado pelas informações. Bom trabalho para você em Brasília. Um abração. Muito bem, muito bom dia a todos. Vamos lá, vamos seguir aqui no Morning para a gente, antes de fechar esse primeiro bloco aqui, tem uma nota que não vamos fazer depois. A gente já retoma aqui com o Fefito falando a respeito, né, do menor bebê do mundo, é isso, Fefito? Eu tô muito setorista hoje, gente. Agora eu sou setorista da maternidade. A gente já retorna então aqui. Agora 10 horas 39 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. O Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo, foi palco de um protesto na noite de ontem. Os manifestantes bradaram contra o que chamam de política racista do centro de compras. Vamos lá, Paulinha, isso decorre daquela ideia dos seguranças, né, poderem apreender, digamos assim, crianças de rua que adentrem ao shopping, né, meio que isso. Né? Aconteceu que o Shopping Pátio Higienópolis, que fica aqui na Zona Oeste de São Paulo, ele entrou com um pedido na Justiça pedindo essa autorização para que a sua equipe de segurança apreendesse crianças e adolescentes em situação de rua que estivessem nas dependências do estabelecimento desacompanhadas dos pais
ou responsáveis. E aí entregassem essas crianças ao Conselho Tutelar ou à Polícia Militar. Eles também solicitaram nessa ação que o Conselho Tutelar recebesse uma determinação de realizar inspeções periódicas no local para recolher esses menores, Edgar. A Justiça, em primeira instância, já negou esse pedido. E aí a gente tem alguns relatos aí da decisão da juíza Mônica Gonzaga Arnone, da primeira vara da infância e da juventude da capital. Ela disse o seguinte, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, já prevê a apreensão de menores infratores e que uma eventual autorização para apreensão de menores desacompanhados ou esmolando nas dependências do empreendimento objetiva, em verdade, um salvo-conduto para efetivar no estabelecimento uma genuína higiene social. E aí, ela também ressaltou o seguinte, o shopping é um local privado, aberto ao público, e por isso deve permitir a circulação do público sem qualquer tipo de segregação ou preconceito. O Shopping Pátio Higienópolis emitiu uma nota explicando que o pedido foi o que eles chamam de mal interpretado e pedindo desculpas por gerar qualquer tipo de interpretação contrária à intenção, que de acordo com eles é de proteger os menores desacompanhados, e eles também afirmaram no comunicado repudiar todo tipo de discriminação. Aí na noite de ontem a gente teve esse manifesto de entidades ligadas ao movimento negro. Edgar, a gente está vendo aqui algumas fotos, né, do que aconteceu ali. Então eles tinham faixas escrito, por exemplo, contra o genocídio da juventude preta. Foram várias as instituições que participaram, Uniafro Brasil, Movimento Meninos e Meninas de Rua, Movimento da População de Rua, Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio. Estavam todos lá, foi uma manifestação pacífica e eles pediam algumas coisas ao Shopping Pátio Higienópolis. Eles, inclusive, conversaram com a advogada do shopping, a Marilena Almeida, que prometeu um encontro não hoje, claro, na próxima quinta-feira, depois do Carnaval, para discutir as reivindicações, que são uma de que o shopping manifeste publicamente um pedido de desculpas. Também existe a reivindicação da reparação econômica pelo mau exemplo das ações e acolhimento de jovens negros e pobres e pessoas em situação de rua. E também pediram para que o shopping não refute aí a decisão, não recorra da decisão da juíza a respeito do que eles pediram. Então, essa é a situação agora, Edgar. A questão é, menores desacompanhados que não são menores em situação de rua também são barrados no shopping? Porque um shopping, embora uma entidade privada, é uma entidade que todos podem frequentar, não é mesmo? O fato de morar na rua é excludente para você poder pisar no shopping? Se alguém na rua ganha o dinheiro de alguém e quer comer na praça de alimentação do shopping, essa pessoa não pode entrar no shopping porque ela mora em situação de rua? A grande questão aqui é, por que um menor em situação de rua é considerado alguém que potencialmente é bandido? E outra coisa, Edgar, o Ministério Público de São Paulo ontem instaurou um inquérito para verificar a formação dos seguranças da empresa privada de segurança e também as orientações dadas às empresas e à população em geral sobre o sistema de garantia de direitos. O que eles entendem? Que essa tentativa do shopping entrar com essa ação aponta para a ausência de conhecimento pelos seguranças das empresas privadas, pelas próprias empresas privadas e pela população de forma geral sobre o sistema de garantias de direitos. Concordo e acho que o Higienópolis, mais uma vez, peca por não treinar sua equipe de segurança direito e não dar aulas de direitos humanos, do mais básico. A gente tem que lembrar que o Shopping Higienópolis é o mesmo shopping que foi invadido, que houve um caso de uma coronhada dada por um segurança em um ator que, por acaso, era homossexual e que acusou o shopping de homofobia, inclusive. O shopping se desculpou na época, mas para vocês terem uma noção de que não é a primeira vez que a equipe de segurança do shopping trata de maneira equivocada questões relacionadas à tolerância. A decisão da juíza, eu queria só trazer um ponto aqui, eu estava vendo, ela traz um dilema muito interessante, quando ela faz um contraponto entre o que é o ato infracional, né? Então, portanto, todas as condutas que são tipificadas, né? Então, pequenos furtos, esse tipo de coisa, e em contraposição à simples violação de regras sociais. E isso, Edgar, vai desde
por exemplo... E a escada rolante ao contrário. Exatamente, usar a escada rolante ao contrário, ou até ato de mendicância mesmo, né, de sair pedindo dinheiro para os frequentadores do shopping. E diante desse dilema, né, então, o que a gente faz? Né? A gente dá às regras sociais o mesmo tratamento que o ato infracional, a juíza pondera, e ao meu entender de forma acertada, que o direito constitucional de ir e vir, ele prevalece. Né? Então, apenas mediante a verificação e o flagrante de um ato infracional é que os protocolos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente devem ser seguidos pela equipe de segurança ou pelos agentes policiais que lá estiverem para tomar as respectivas providências. Agora, também a gente pode ver até que ponto as regras sociais do estabelecimento, elas podem ser observadas. Então, por exemplo, um comportamento antissocial reiterado, ele justifica a remoção dessa pessoa do local privado? Essa é uma discussão muito interessante. Né? É óbvio que eu acho que o pedido do shopping realmente ele tinha cunho higienista e quando você fala numa autorização para que os seguranças apreendam as crianças e adolescentes desacompanhados e os entreguem à polícia, é claramente uma restrição de circulação e aí você já está naquela ideia que a gente sempre condena aqui de penalizar e criminalizar os atos preparatórios ou até mesmo o pensamento da pessoa, né? Porque a preocupação óbvia é com vandalismo, com furtos, esse tipo de coisa, só que você só pode punir aquilo que de fato se verifica, né? Não o comportamento potencial. Até porque, né, esse tipo de ato de delinquência, enfim, usando o teu exemplo, ele pode partir de um jovem bem nascido e que vai cometer alguma coisa só para, enfim... Causar, provar algo a alguém, dizer algo a alguém, enfim, e cometer algum ato ilícito dentro do mesmo estabelecimento. E a juíza até fez uma recomendação para que o shopping procurasse junto aos órgãos públicos e à comunidade local alternativas para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Então, talvez repensar não é a apreensão e a entrega à polícia, né? O que o shopping, como integrante da sociedade, como parte do bairro em que isso acontece, como que ele poderia ajudar nesse problema, que é um problema social. Que país é esse que já antecipa o crime antes de acontecer nesse caso, né? Que acha que qualquer morador de rua é, em si, um potencialmente criminoso. E aí, sim, a questão racial tá muito ligada a isso e esses protestos precisam, sim, ser legitimados. Porque a maior parte da população de rua nesse país, infelizmente, a gente sabe que é negra. Não é a primeira vez, né, que o shopping... Higienópolis passa por esse tipo de situação, né? Então tem que ver se é uma coisa realmente lembrou de um dos sistematizada, casos, né? Exatamente. Olha, a gente falou de uma das tristezas da vida, gente. Vamos falar de uma alegria, Fefito? Vamos falar de uma alegria. Pô, uma notícia que é um alento aqui frente às tantas, né, que a gente ouve, as atrocidades desse mundão. O menor bebê do mundo que nasceu com apenas... Pasmem, 268 gramas. Meu Deus. Um tiquitinho aqui. Acabou de deixar o hospital no Japão. Vamos lá, Fefito, o que você conta pra gente? Picototinho, como se diz lá no Recife. Bem picototinho, bem pequenininho. Pra vocês terem noção, gente, quando ele nasceu, ele era pouco maior que um dedo indicador. Ele era muito, muito pequeno. Ele nasceu em agosto do ano passado, em Tóquio. Desde então, ele estava internado num hospital da Universidade de Keio. E por que esse caso é um caso que chama tanta atenção? Porque bebês com esse tamanho e essa gramatura normalmente não costumam sobreviver. Nossa. É muito difícil que um bebê desse tamanho sobreviva. Ele foi enviado para casa agora com seus pais. Ele é um menino, ele é um garotinho, ele não teve a identidade dele revelada para poder preservar a intimidade dele, porque afinal de contas pode despertar muita curiosidade por parte de vizinhos, da sociedade, da imprensa, de todo mundo. Mas ele estava em tratamento intensivo e conseguiu passar, olha só, de 268 gramas a 3,2 kg. Uau! Cresceu bastante em 6 meses, né? Ele recebeu alta agora, no último dia 20 de fevereiro. E a alta foi dada pelo Dr. Takeshi Arimitsu, do Departamento de Pediatria, lá do Departamento da Faculdade de Medicina. O doutor disse o seguinte, ó: estou grato por ele ter crescido tanto, porque, honestamente, eu não tinha certeza de que ele poderia sobreviver. A gente vê partos de cesarianas ou de gêmeos e que nascem
muito maiores do que ele, que já nascem sob um risco de vida, tem que ficar entubados muito tempo, né? Você mesmo, né, Ed, tem Cara, gêmeos e passou por esse processo. Eu fico emocionado em ouvir você falar e trazer essa notícia pra gente, porque as minhas filhas gêmeas, elas foram prematuras extremas, nasceram com 27 semanas, mas ali 750 gramas uma, 780 gramas e a outra 890. Ficamos 2 meses na UTI, né, nas incubadoras ali, e quando elas completaram 2 quilos é que receberam alta. Eu me lembro com muita emoção desse período que a gente passou lá e minha amada Teca, amamentando, tirando o leite para colocar na sondinha que elas tomavam. Quer dizer, é um alento mesmo uma notícia dessa, e é um sinal de que a tecnologia pode ser usada para coisa boa, né? Como a ciência é incrível, Edgar. Eu fiquei emocionado com isso aí. Esse bebê japonês detém o recorde agora, porque o recorde anterior pertencia a um bebê nascido na Alemanha, um garotinho também, que pesava 274 gramas. Porque tem um registro chamado Tiniest Babies, que é tipo bebês muito pequenos, que é administrado por uma universidade americana, a Universidade de Iowa. Já a menor menina, pasmem, nasceu ainda menor que esse garotinho japonês. Ela nasceu em 2015, também na Alemanha, com 252 gramas. Nossa. Caramba, né? Muito mais extremo impossível. Mais extremo impossível, mas que bom que todos eles sobreviveram e estão bem. É bom dar boa notícia. Maravilha. Vou até convocar a nossa... Olha, a nossa claque... nossa claque eletrônica. Vamos fazer um intervalinho? Vamos relembrar pro ouvinte o nosso WhatsApp? Opa, vamos lá, Vini. Porque ainda dá tempo de você participar aqui no show. Você manda uma mensagem em vídeo pra gente no 931171009, 931171009, para falar sobre o assunto da Ilona Zabó. Isso aí. Que a gente já falou aqui, especialista em segurança pública. Indicada por Moro. Indicada por Moro, para fazer parte... Nomeada por Moro. Para fazer parte de um conselho ali. E ela tem posições divergentes, né? Tanto com o governo Bolsonaro, né? Em si, mas também especificamente até com o ministro Sérgio Moro, né? Do pacote ali anticrime que ele divulgou. Ela tem críticas, né, com relação a isso, e isso tem causado ali uma crítica dos bolsonaristas, né, dos liberais, dos conservadores, com relação a essa nomeação da Ilona Zabó. Então você manda uma mensagem pra gente dizendo o que você achou, se você é a favor, se você é contra, manda em vídeo que tem mais chance de entrar aqui pra gente. Presidente, a hora certa então, já que você falou, você concordou com isso aí? Não, isso aí é com o Moro, você vê com ele, tá? Eu tô em outras questões, tá ok? Tá bom. 10h58, horário de Brasília, tá ok? Olinha. Oi, querido. Vamos nessa então? Como é que tá a nossa hashtag Meu Sonho de Consumo? A gente tá entre os assuntos mais comentados do Brasil, porque as pessoas têm muitos sonhos de consumo. Vamos ver se coincide com os nossos aí, olha. Tem os mais simplorinhos, assim. Bolfarini, acesso livre a todos os festivais de música. Opa, boa, hein? É bom, se reverte em cultura, se reverte em dinheiro no banco, porque não tem sido barato, livre. Né? Movimento passe livre dos festivais. Dos shows. Passe livre pros festivais. Boa. Roberta A. Karma, vamos ver, ela pensou aqui que vai ser polêmica. Hashtag meu sonho de consumo. Hoje vou dar às feministas loucas... Vou deixar, desculpa. As feministas loucas. Porque meu sonho de consumo é ficar em casa cuidando do meu filho e da minha casa. Meu sonho é que eu pudesse criar meu filho e não outras pessoas, que é infelizmente o que acontece com mãe que tem que trabalhar fora. Mas tem que cortar o cordãozinho, né, mãe? Mas, Roberta, feminismo é fazer o que você quer. É isso que eu ia falar. Amor, você é feminista e não sabe. Você exatamente. Se você gostaria de realizar isso e conseguisse, é que infelizmente não dá. Não tem nem política pública pra isso, né, querida? Então vamos lá. Ida Lima, hashtag meu sonho de consumo é poder, num dia chuvoso como hoje, dormir o dia todo e não me preocupar com as contas pra pagar, Edgar. Exatamente, concordo, porque eu tenho uma pura vocação pra vadiagem. Se eu fosse rico, eu fazia nada da vida. Eu tô com esse povo aí, quero ficar de boa em casa. Continuem participando, hashtag meu sonho de consumo. Boa, Paulinha.
Vamos lá, em frente aqui no Morning. A nomeação da cientista política Ilona Szabo para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária tornou o ministro Sérgio Moro responsável pela indicação alvo da militância bolsonarista na internet. A reclamação é de que a especialista em segurança pública defende o desarmamento e fez críticas ao decreto de posse de armas assinado por Jair Bolsonaro. Na interação pelo WhatsApp, nós perguntamos o que os ouvintes acharam da escolha do ministro. Vamos conferir aí as mensagens. Solta pra gente, por favor. Bom dia, Edgar. Bom dia, bancada. Tô sempre aqui de ouvido em vocês. Muito importante é as pessoas pararem um pouco com essa frescura de direita e de esquerda. É muito importante pensarmos no país, nos resultados que essa nomeação vai dar, naquilo que o país precisa para crescer, para evoluir, para sair desse ideologismo barato e banal. Temos é que pensar no país. Eu sou o Bruno, quero te mandar um abraço especial ao Coppola, que eu acompanho de perto, e a toda a bancada. Paulinha, beijão pra você. Beijo! Boa! Valeu. Oi, pessoal da Morning, bom dia. É o Jackson de São Paulo. Olha, com relação à nomeação da conselheira, eu acho assim, uma grata surpresa. Né? Porque assim, é sensatez, né, meu? Sensatez. Opiniões assim, boas, realmente, elas nascem, ideias boas nascem da divergência. Você não tem que concordar com tudo, pelo amor de Deus, né? Opinião única só existe, até onde eu sei, em ditadura, né? É muito barulho por nada. Cristal sensato, vem ser meu amigo. Você tirou daqui. Eu falei, se eu chamar o cara de... Eu ia falar mago sensato. Você fala fada? Fada. Mago sensato. É sempre fada. Bom, tá aí. Opinião dos ouvintes aqui no Morning Show, na nossa enquete pelo WhatsApp. Vamos seguir. A Associação de Juízes sai em defesa da substituta de Sérgio Moro em Curitiba, acusada de plágio em sentença do ex-presidente Lula. A reportagem é da nossa colega Nani Cox. A Associação dos Juízes Federais do Brasil manifestou apoio a Gabriela Hadid após acusações da defesa do ex-presidente Lula. Na última terça-feira, os advogados do petista afirmaram que a juíza copiou um trecho da sentença aplicada no caso do triplex do Guarujá, que foi proferida pelo então responsável, o juiz federal Sérgio Moro. A magistrada ficou responsável por conduzir os julgamentos envolvendo Lula depois que Sérgio Moro assumiu o Ministério da Justiça. Com isso, Gabriela Hadid foi quem proferiu a sentença por corrupção passiva e lavagem de dinheiro envolvendo o sítio de Atibaia. A equipe do petista levou o documento à perícia e os resultados apontaram que a juíza teria usado o mesmo arquivo de Moro para proferir a segunda condenação. Por meio de nota, a Associação dos Juízes Federais do Brasil manifestou apoio à magistrada e condenou as acusações feitas contra ela. A JUF garantiu que as decisões da juíza são fundamentadas de acordo com o devido processo legal e completou que insatisfações da defesa devem ser dirigidas através dos meios processuais adequados. O ex-presidente foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão pelo caso envolvendo o sítio de Atibaia. Lula ainda foi intimado nesta quarta-feira a depor no dia 22 de março, no processo embasado a partir da delação de Luiz Antônio Palocci Filho. Na ocasião, o petista terá que prestar esclarecimentos sobre supostos recebimentos de propina entregue por Palocci. Tá aí, agora 11h10, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Olha, a bruxa tá solta no set da novela. Tô parecendo da Pena. Sétimo Guardião, Pepito. É verdade, gente. Caramba, meu. É agora, sério essa história? É sério, morreu um figurante da novela ontem durante a gravação. O que é que aconteceu? Pra você que não sabe porque a bruxa está solta nessa novela, vocês lembram que semana passada a Marina Rui Barbosa estava envolvida num grande imbróglio por causa da separação de José Loreto. Ela foi acusada de ser pivô, depois se viu que era uma grande mentira. O clima entre os dois ficou ruim, a ponto de mexerem no personagem do José Loreto, que vai voltar a ser mal, não vai mais fazer par romântico
com ela, reescreveram cena. Depois o Agnaldo Silva teve que reescrever mais cenas ainda, porque o Bruno Galhaço, que é protagonista da novela, passou por uma cirurgia de cálculo renal e vai ficar fora por 5 dias das gravações, justamente na semana do capítulo 100, que é quando teria uma cena romântica de sexo tórrido entre ele e a Luz, personagem da Marina Rui Barbosa. Agora, ontem, na última quarta-feira, o figurante chamado Joseph Lima dos Santos, de só 23 anos, morreu lá nos estúdios Globo. Do nada, ele passou mal durante uma gravação da novela, foi socorrido prontamente, ninguém sabia de nenhum histórico de doença, ninguém o viu passar mal antes, foi um mal súbito. Ele foi levado para ser atendido no próprio Projac, de lá encaminhado para um hospital e morreu. Não resistiu. Ele pertencia a uma agência que fornece figurantes para a Globo, mas essa agência também não sabia de nada. Agora, o que se sabe é que provavelmente ele teve um infarto fulminante. Imagina você que já tá num set super tenso, que tem protagonistas brigados, que tá reescrevendo capítulo e recebendo capítulo em cima da hora, ainda ter que lidar com uma morte inesperada. Que climão! Eu já ouvi relatos de que quanto mais cedo o infarto acontece, mais fulminante ele é. Pois E, pô, você vê um jovem, 23 anos. Ele era de Curitiba, não tinha família no Rio de Janeiro, tinha mudado pro Rio de Janeiro pra tentar a vida lá, inclusive. A família já foi ao Rio de Janeiro pra poder levar o corpo de volta à sua cidade de origem. A Globo emitiu um comunicado, disse o seguinte: a Globo lamenta profundamente, presta solidariedade e acompanha toda a assistência dada à família de Joseph pela empresa da qual era funcionário, porque a empresa de figurantes é terceirizada nesse caso. Mas a Globo tá acompanhando de perto. Agora, que climão, hein? As pessoas precisam se benzer nessa novela. Essa novela não tem uma coisa meio... sobrenatural. Misteriosa, sobrenatural. Tem uma aura sobrenatural, ela é de realismo fantástico, assim. Mas que triste, né? Ter que lidar com a morte no estúdio e uma morte durante o trabalho, assim. O cara tá lá do nada. Sinto muito, nossa solidariedade à família do José. Vini, a saideira vai com você. Na noite de ontem, o seu Coringão bateu aí nos pênaltis o Racing, né? E se classificou para a segunda fase da Copa Sul-Americana. Você tem que agradecer ao goleiro Cássio, hein? Ao Cássio. Agora tem que ter coração pra torcer pro Corinthians, Edgar. Pelo amor de Deus, que sofrimento. É que você não sabe torcer pro Bugre. Verdade. Mas antes de tudo, deixa eu soltar um momento especial, né, na voz do nosso garganta de ouro, Nilson César, e a reação impagável e contida do nosso Vampeta. Vamos ver. Que é Solari pra bola, a vai ele, erra, bateu, defendeu, Cássio! Olha lá. Vampeta, um comentarista contido, né, na dele, comemorando a classificação do Corinthians. Agora, sabe quem gostou muito, Edgar? Quem? Do jogo ter ido pros pênaltis? A Rede TV. Porque ontem, depois de muito tempo, a Rede TV voltou a marcar 2 dígitos de audiência. Porque o que acontece? A Rede TV está transmitindo a Sul-Americana com exclusividade na TV aberta por essa parceria que ela fez com a DAZN, que é a detentora dos direitos de transmissão da Copa Sul-Americana. Golaço da Rede TV, então. E ontem a Globo transmitiu um jogo também do Paulista, né? Palmeiras e Ituano, mas mesmo assim a Rede TV conseguiu marcar, dados prévios, né? 10.1 de média, ficando em terceiro lugar, atrás da Globo e do SBT, mas durante a disputa de pênaltis, marcou 15.5 contra 9.3. Que é arredondado dá 16 pontos de pico. E 6 pontos de diferença, né, Fefito? O que é bastante, e é importante ressaltar também que a Rede TV recebeu, e não é só assim, você bota o Corinthians lá que vai dar não sei quantos pontos de audiência. A Rede TV recebeu com 0.9. É muito crescimento. Religioso, então tem só pra você ter como comparação, Vini, a Record exibiu há alguns anos, acho que 10 anos, um jogo do Corinthians, teve 24 pontos, mas isso numa época em que cada ponto valia 48,5 mil domicílios. A Rede TV conseguiu um pico de 16 pontos com 73 mil domicílios valendo um ponto. Então a Rede TV ultrapassou
a audiência da Record quando exibiu o jogo do Corinthians. Foi tipo então, um rock santeiro isso aí, pois é. Final de rock santeiro. Pra Rede TV, sim. A Rede TV foi muito significativo, tanto que o Franz Wazek ontem, que é executivo da Rede TV, comemorou, né, pelas redes sociais. E agora vai ter mais Corinthians pra passar aí também pela Sul-Americana. Agora esse que nós estamos vendo na tela aí, Edgar, o Cássio, na minha opinião, é o maior goleiro da história do Corinthians. Tá sendo travado até esse debate nas redes sociais, porque, claro, tem o Ronaldão, né, que tem até muito mais jogos ainda do que o Cássio. Tem o Gilmar dos Santos Neves, né, que é mais antigo, tem muitos títulos. Só que o Gilmar eu acho que ainda tem a associação mais ali com a seleção brasileira mesmo, jogou pelo Santos também. Agora o Cássio são 395 jogos, inclusive ele igualou o Gilmar, 8 títulos, 16 defesas de pênaltis, fora os momentos decisivos que realmente ele cresce, tem uma identificação enorme com o Corinthians, acredito até que ele vai se aposentar aí no Corinthians, e pra mim ele passou aí os seus antecessores e se torna assim o maior goleiro da história do Corinthians, viu, Edgar? Só não segurou o ataque do Bugre. 2-1 peraí. no Paulista. Mas peraí, Edgar. Agora deixa eu, uma curiosidade, só que a gente falou da Rede TV, que antes do jogo começar, tava sendo transmitido o Show da Fé, e o nome do pastor, eu não sei se foi intencional, mas o nome do pastor era Roberto Rivelino. E o Roberto Rivelino é um dos ídolos da torcida do Corinthians também. E pra gente encerrar, Edgar, teve convocação da seleção brasileira. Aí, sim. Tu quer saber os convocados? Vai lá, Vamos Tite, lá, então. por favor. Os Daniel goleiros. Alves em 2019? Não, sério? faz com a voz do Tite, pô. Vai lá. Goleiros. Vou até colocar uma trilha Deixa o Tite especial pra anunciar você essa aqui, ó. lista e Aqui, acaba ó. o programa. Lista de futebol, vai lá. Vai, Tite. Depois quero o comentário do Caio, por favor. Gosto muito do seu trabalho. Goleiros: Alisson, Ederson e Everton. Zagueiros: Marquinhos, Thiago Silva, Éder, Militão e Miranda. Laterais: Daniel Alves, Felipe Luiz, Danilo e Alexandro. Meias: Casemiro, Arthur, Fabinho, Alan, Felipe Anderson, Paquetá, que tá jogando bem no Vila agora, e o Felipe Coutinho, que não tá bem no Barcelona, mas merece. Mas joga, grande jogador. E os atacantes: não tem Neymar, pra felicidade do tá machucado. Atacantes: Richarlison, Firmino, Gabriel Jesus, Everton e Vinícius Júnior. Falou, professor. Aliás, ô Tite, cadê o Cassião? Você vai ser eliminado da Copa América de novo, hein? Pergunta que não quer calar. Cadê o Cassião? Vai perder de novo a taça. Olha lá, vamos lá. Paulinha, quem Temos leva? vencedor aqui no Twitter, usou a nossa hashtag sonho de consumo. É a Raíssa, que tem 13 anos, faz aniversário em 26/7 e é muito legal. É assim que ela se descreve no Twitter. Isso aí. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência. Teve do WhatsApp também, viu? Opa, o Jackson, vencedor. Valeu, Vini. A gente volta amanhã na programação da PAN às 10 da manhã. Cuidem-se, hein? Tchau.